Olá você, tudo bem? Professor Vinícius Faria do Clica Ali. Vamos continuar nosso estudo sobre Linux SUSE. Essa é a nossa última aula do módulo de SUSE, onde nós vamos ver os comandos básicos do Linux. Então, é uma aula que requer bastante atenção. Separa aí material para anotação, porque essas anotações você vai ter que reestudar na véspera do concurso. Então, é um estudo de véspera, é aquela anotação que você lê antes da prova, para ficar na sua cabeça e procurar essas questões e respondê-la mais rápido possível antes que isso suma da sua cabeça, porque quando nós não utilizamos comando em modo texto, né, nós estamos habituados a usar o sistema operacional clicando, usando a interface gráfica. Quando não estamos habituados a usar o modo texto, a gente acaba esquecendo os comandos. Então, qual o conselho eu dou para vocês nesse momento? Faça uma anotação dos comandos do Linux, esses que nós vamos ver, os principais, os mais básicos assim. Anote e na véspera, antes de você entrar de manhã, dá uma lida nesses comandos e se prepare para poder estar lembrando deles, né, no momento da prova. Então vamos lá. Eu vou passar para vocês aqui um link, um site. Eu vou entrar em um site para mostrar para vocês. Não vou entrar na máquina virtual, porque vai ficar mais fácil depois de vocês pegarem esse material para estudo, né, que já selecionei na internet, um site que trata um artigo sobre os comandos. Fica mais fácil para você estudar depois e não preciso ficar fazendo isso no terminal aqui na máquina virtual, que a imagem não vai ficar tão legal, tá bom? Então vou compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Vamos compartilhamento de tela. Só um minuto. Pronto. Aí está. Comandos Linux mais usados que você precisa conhecer. Esse é o nome do artigo. Vou ampliar e a gente vai começar a falar sobre isso. Então aqui está os 40 comandos Linux mais usados que você precisa conhecer. Esse artigo está disponível no kinsta.com. Depois eu deixo na descrição do vídeo, ok? Então vamos começar nossos estudos aqui. Então primeiro vamos compreender o que é o terminal, né? Aqui tem uma tela que está mostrando o terminal. Normalmente o terminal aqui vem com o nome do usuário que está executando esse terminal. Tá? Quando você abre o terminal, como que você abre o terminal? Existe um atalho usado por alguns Linux que abre terminal, que é o Ctrl Alt T. Tá? Então, Ctrl Alt T no Linux é um atalho para abertura do terminal. E o terminal é o local onde você executa comandos em modo texto no Linux. Então, primeiro atalho, Ctrl Alt T, anota aí, abre terminal. Então, nosso primeiro comando. O primeiro comando aqui é o ls. O ls ele é um comando de listar pastas. Então, vamos imaginar o seguinte. A gente, no Windows, nós possuímos um terminal também, que é esse aqui, que é o prompt do MS-DOS. Deixa eu verificar se está aparecendo legal para vocês, só um pouquinho. Eu vou ter que compartilhar a tela, não janela, só um minuto. Vou compartilhar a tela do meu computador com vocês para poder fazer o que eu quero. Só um minutinho. Bom, aqui. Deixa eu colocar o prompt de comando. Isso. Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês entenderem melhor. Eu abri o prompt de comando e o prompt de comando do MS-DOS ele permite você listar pastas, você sai de pastas, você limpa a tela, você cria pastas, você entra em pastas,
você faz diversas coisas aqui. Tá? Então tem vários comandos: lista pasta, cria pasta, lista pasta. Então tem várias formas de você operar o computador. Isso daqui era o que a gente usava antes sai do terminal do Windows, que é o prompt, né, de comando. Isso aqui é o MS-DOS, é uma emulação do sistema operacional Windows antigo que não tinha modo gráfico. E lembra que eu falei que em 1991 eu já mexia com informática? Era modo texto. Por isso que eu tenho também um pouco de conhecimento aqui no modo de terminal do Windows, entre aspas. No Linux, esses comandos também existem. E eles vão ser, de repente, pedidos para ver se você conhece alguma coisa de Linux. Tá? Então, eu vou fazer aqui com vocês. Pessoal, deixa eu mudar aqui a forma de apresentação. Compartilhar agora só a janela, porque fica muito difícil aqui, fica uma bagunça. Pronto, vamos lá. O que faz o ls? O ls é um comando que lista pastas. Então você pode colocar aí. Ele vai listar as pastas que estão no diretório. O que é diretório? É pasta também, tá? Ele vai mostrar todo o conteúdo do diretório que você está posicionado. Ele vai mostrar pastas e arquivos que estão num diretório. Por exemplo, diretório. Você está lá no Home. Você entra na pasta Vídeos. Se você der um ls dentro da pasta vídeos, ele vai mostrar todos os arquivos e diretórios que estão lá dentro. Então aqui tem um exemplo que você pode usar parâmetros. Então os comandos, o comando é ls. Isso aqui é um parâmetro. É um parâmetro de cor, onde você coloca um flag, color, alto. Que daí ele separa por cores o que são pastas e o que são arquivos. Então fica colorido aqui em roxo. Aqui tem um exemplo do comando. Ó. Foi disparado aqui o comando. Deixa eu tentar ampliar para ficar mais fácil para vocês. Só um pouquinho. Olha aqui. O comando executado foi ls-color igual alto. Ele deixou em roxo aqui as pastas e esses são arquivos que estão nesta pasta. Então, ls lista arquivos e pastas do diretório que você estiver. Então, aqui ele está em Documents, Linux Commands, né? Então, esse ls já está aí, o que ele significa, beleza? Bom, o segundo comando. Nós temos um comando chamado alias. Alias é tipo um atalho temporário que você define, um apelido, vamos colocar assim. Por exemplo, você pode, em vez de ter que, vamos imaginar que você sempre usa um comando com um parâmetro muito grande. O ls-color igual alto. Você pode criar um alias, definir um nome, que nem alias ls. E colocar que ele é igual ao parâmetro que você quer. ls color alto. Então, toda vez que você disparar ls, ele já vai começar a fazer com as cores do jeito que você quis. Então, você pode criar vários alias, né? Se você só escrever alias, ele mostra todos os apelidos que você criou para aquela seção, para aquele acesso, tá? E não fica definitivo. Não é assim, eu modifiquei o sistema. Você só usa enquanto você está ali criando. Imagina assim, uma pessoa tem que criar 30 usuários, tá? E daí ele começa a usar comandos de criação de usuário que tem um parâmetro. E ele acha assim muito difícil ficar digitando toda hora aquele parâmetro. Então ele cria lá assim, ele cria um alias, coloca o comando e coloca o parâmetro. Então, toda vez que ele escrever aquele apelido, criar usuário, por exemplo, vira um atalho para ele. Então, ele substitui o comando. É uma forma de você modificar o comando. Então, tem vários alias criados. Então, o alias é o quê? É uma forma de você criar um novo nome para o comando, passando parâmetros que esse comando vai ter. Tá? Eu nunca vi cair isso aqui em concurso, porém
é uma coisa que pode selecionar muitas pessoas para ver se ela sabe ou não de Linux. Porque isso aqui é bem difícil, que quem saiba, tá? Vamos lá. Unalias é para você desfazer aquele pseudônimo, né? Tá aqui, ó, o apelido que você definiu. Então você tira aquele apelido. Lembrando que isso não fica definitivo no Linux, é só para a seção do shell. O que é a seção do shell? Quando você vai ali e abre o terminal, tá? Essa aqui pega muita gente com o curso. Comando pwd. Quando a gente lê pwd, logo vem à mente password, tá? Então essa aqui é uma grande pegadinha, pode cair em algum momento. pwd não é password, é print working directory. Ele vai mostrar para você onde você está. Mostre na tela. Print é de imprimir, mas o print, na verdade, ele não precisa ser numa impressora, né? Mostre para mim aqui, printa, né? Mostre para mim onde eu estou. Então, quando você usa pwd, o que ele faz? Ele mostra o seu caminho absoluto. O caminho absoluto, ele mostra qual pasta você está na estrutura de arquivos do Linux. Lembra que começa na raiz barra? Então você está na pasta Documents, e quando você está navegando na sua pasta de usuário, parece que começa dali, na home. Parece que tudo começa dali, mas antes disso tem outros diretórios. Então quando você coloca pwd, ele vai mostrar, ó, você está em barra home, barra John, se for o usuário John, barra Documents. Esse é o caminho que a gente chama caminho absoluto. Então, pwd imprime o quê? O caminho absoluto da onde você está. Então, escreveu pwd, ele vai mostrar aonde você está. No caso aqui, ele printou e o resultado dele foi home, kinsta, documents, linux commands, tá? Beleza. Então, pwd cai, tá? Já vi em prova de concurso. CD. O CD, ele é muito usado quando a gente está usando o ls. Assim como eu estava usando o dir, que é o ls do Windows, é dir, né? O CD, ele muda diretório. Ele entra dentro do diretório. Você acessa outros diretórios. Você se move entre diretórios usando CD. Tá? Então, se você está numa pasta documentos e lá tem uma subpasta chamada vídeos, então a gente lista com ls e descobre, opa, aqui dentro do documentos tem vídeos, eu quero entrar na pasta. Como que entra? CD espaço vídeos. Tá? Tem como fazer CD com caminho absoluto também. Barra home, barra kinsta, barra documents, vídeos. Se você escreve somente CD, o que acontece quando você está... você entrou em várias pastas lá do Linux e agora você quer voltar para o seu diretório, para o seu home, para a sua página de usuário. A home é onde fica a pasta, os arquivos do usuário. O CD sem nenhum atributo, sem nenhum parâmetro, ele vai levar você para a pasta home. Então isso também pode cair, tá? Anota aí, isso é muito importante. Aí nós temos como ir voltando níveis, entrando em pasta e saindo de pasta, né? Então cd espaço ponto ponto, o que ele vai fazer? Ele vai modificar e vai fazer a saída da pasta que você tá? Então ele vai mudando os níveis da pasta. cd espaço ponto ponto. cd menos também funciona para voltar nível. Aqui tá subir o nível, cd espaço ponto ponto, ele vai para o nível superior, mas na verdade isso aqui é o seguinte: cd ponto ponto, ele vai sair da pasta, tá? É o mesmo efeito do menos, porque para entrar na pasta, quando você fala assim
entrar na próxima pasta, você tem que colocar o nome da pasta, ok? Então você pode observar que cd... ele vai retornar a pasta anterior, ele vai voltar o nível. O CP, que ele é bem fácil de entender porque é copy, é a abreviação de copy. Você pode copiar um arquivo, né? Fazer uma cópia de um arquivo, onde você explica qual arquivo, e depois você põe um parâmetro do novo arquivo. Isso aqui é como se você fizesse uma cópia mesmo do arquivo, né? Um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, o CP pode fazer a cópia no próprio lugar que você está. Então, encontrou o arquivo e faz a cópia, né? E você pode usar outros parâmetros, né? Você pode copiar um diretório inteiro, que é cp-r. Isso aqui é muito difícil cair. O cp separado, só para você saber que ele faz cópia. Cópia de arquivos, cópia de diretórios. Tá? Nós temos também o rm. O rm, ele remove, é de remove. Tá? Então o rm ele vai fazer o que? Ele apaga arquivos e diretórios. No Windows é del, né? No prompt do MS-DOS isso aqui seria del. Aqui é rm e o nome do arquivo, ou o nome da pasta. Tá? Esse cp no Windows é copy, C-O-P-Y. O cd ... no Windows é cd ... junto. Então tem várias coisas que se repetem, porque manipulação de arquivo, manipulação de sistemas operacionais, ele tem mais ou menos os mesmos comandos, mas eles são um pouco diferentes, né? A nomenclatura eles não vão deixar igual mesmo. Então tem como usar vários parâmetros, que eu não vou me apegar no parâmetro, vou me apegar no comando. O comando mv, ele move ou renomeia arquivos e diretórios através do seu sistema de arquivos. Então, isso é importante. O MV, ele pode mover, tá? Ele pode também mudar o nome. Ele acaba mudando também o nome se você fizer com parâmetro, dependendo do parâmetro que você usa, tá? Então, aqui, ó, move esse arquivo para esse novo arquivo. Então você não disse que pasta. Quando você diz que o arquivo não vai para nenhuma outra pasta, você está só dizendo o seguinte: eu quero que esse arquivo ele mude de nome. Então isso aqui pode cair, porque isso aqui pega as pessoas. Então essa ação mv não é só para mover arquivo, mas eu posso também renomear arquivos com ele, tá bom? E aqui tem um move, ó. Aqui você coloca os caminhos absolutos, né? Move comando lists para commands barra. Ele quer dizer, entra na pasta commands, porque dentro do diretório que ele está, tem uma pasta commands. Então ele está movendo o arquivo tal para a pasta commands, tá? Mas fiquem tranquilos, não decore a sintaxe, decore a essência do comando que vocês vão conseguir acertar a questão. mkdir, make directory. Então, o que faz mk? Cria diretório. Então, o make_dir, aí tem images. Ele vai criar esse diretório imagem aonde você estiver, tá? Não vou me apegar nas flags, porque vai ficar muita coisa para vocês terem que depois lembrar. Esse mkdir, ele é a mesma coisa do md no prompt do MS-DOS do Windows. Tá? Man. Man a gente usa para abrir o manual dos comandos. Tá? Então, assim, você quer entender mais sobre determinado comando, você quer saber o que ele pode fazer, quais são os atributos. Você pode digitar man e digitar mkdir. Então ele vai trazer uma lista de como você usa os comandos. Aqui, inclusive, ele fez um main do main. Ele quis consultar qual que é o manual do manual. É possível isso? Sim. Então, man, ls, man,
CP, ele vai trazendo PWD, ele vai trazendo o manual de sintaxe, explicando como que você pode usar os comandos do Linux. Comando touch, esse aqui eu acho que nem cai, é muito difícil. Isso aqui nunca vi na minha vida cair em concurso. Mas é para modificar a data de acesso a arquivos, tá? Você modifica essa data de acesso e ela fica com a data atual. Você consegue fazer modificação de data. Tipo arquivo modificado em. Aí você consegue fazer a modificação. Este talvez seja o mais importante, tá? Que é o chmod. Eu acho que pode cair. Então, o chmod, ele permite você mudar a propriedade de acesso do arquivo. Ele pode ser, que são as permissões básicas, né? Leitura, escrita e execução. Então, no Linux, você pode fazer um comando. Esse aqui no prompt do DOS, de comando do Windows, vai ser o attrib. Aqui, você faz assim, ó, chmod mais x. Quando você põe a propriedade mais, você está dando acesso. Quando você põe a propriedade menos, você está retirando. Então, quando você põe mais x, você está determinando que esse arquivo pode ser executado. Então, aqui você modifica a propriedade de acesso do arquivo. Isso que é importante. Só que você tem que conhecer essas letras, porque pode aparecer uma cadeia de comando chmod, nome do arquivo, mais rwx. O que significa? Que o arquivo não sei o que o arquivo está permitindo leitura. Ou, por exemplo, chmod, nome do arquivo, -r mais x. É menos w mais x. Então ele pode perguntar dessa forma. Então esse comando, estude ele em separado. Faça uma pesquisa, veja videoaula só sobre isso, tá? Procure aí na internet. Se prepara com esse chmod. Esteja pronto para isso aqui. Vamos lá. Porque agora não adianta eu ver isso agora, tem que ver de véspera, tá? Anota aí. Conteúdo de véspera. Esse conteúdo vocês vão estudar e reler na véspera. Aí tem o comando /, que é para execução de vários programas que você pode executar, né? Não, isso aqui é bem improvável que vai cair. /, é para executar alguns arquivos, tá? Scripts, programas. Você, em vez de dar 2 cliques no arquivo, você pode fazer /, e o nome da função que você quer executar, tá? Então, /, é uma forma de... é um comando permite executar arquivos. Então, como que eu executo um arquivo? Coloca /, e o nome do arquivo. Ele vai executar. Aqui ele fez um script de uma linguagem de programação chamada Python, uma das linguagens que mais cresce aí. Isso aqui, o champ, é um servidor. Eu achei engraçado aqui. Aqui tá falando do Linux, né? E daí nós temos aqui um servidor web chamado champ, né? E o Linux tem um próprio, que é o LAMP. E o champ, ele funciona tanto no Windows como no Linux. Isso aqui é um servidor web, é um serviço de rede. Olha que legal, o Linux de vocês podem ter um serviço chamado champ, mas não vai cair isso não, pode ficar tranquilo. Aí o exit, ele vai sair do terminal. Então, como que eu saio dessa tela preta aqui do terminal? Exit, tanto no Windows como no Linux. Importante, muito importante. Anota aí que esse pode cair, que é muito usado, tá? Inclusive, sudo. Sudo significa super user do. Então, é para você usar o super usuário, que a gente chama de root, tá? Então, o sudo é comumente usado para instalar software, para fazer coisas que dependa de permissões especiais, né? Então, você pode fazer
um sudo para fazer, por exemplo, instalação de programas, tá? Então, quando você usa sudo, que nem sudo espaço su, que é o sudosu, você pode mudar o seu usuário ou você pode só executar o sudo. O sudo é o seguinte: eu vou fazer um sudo e o comando que eu quero. Aí vai pedir senha do superusuário. Mas você daí não muda para o superusuário. Agora, se você fizer sudo espaço su, você vai pedir a senha, usuário e senha, né? Vai pedir a autenticação e você vira o superusuário. Aí tudo que você fizer é como superusuário. Agora, se eu só fizer o sudo e o comando, é só para aquele comando específico. Então, o sudo, anota aí. Esse comando é muito importante, pode cair, tá bom? Muito importante. Porque toda vez que você vai instalar, modificar o Linux, você precisa estar como superusuário, dependendo do grau de modificação. Shutdown, ele vai desligar o computador. Tá? Isso também tem no Windows, eu posso dar um shutdown, -T0050 no Windows. Ele vai desligar o Windows após 50 segundos. Eu posso criar um script assim, ó, quando você liga o computador, depois de 50 segundos ele já desliga sozinho. Fica parecendo um vírus, né? Então o shutdown, ele é um comando no prompt. É por isso que a gente não pode abrir qualquer arquivo que chega pra gente, né? Um comandinho que é um comando comum, né? Ele pode se tornar um problema no computador se você instalar coisas de forma... e clicando em qualquer arquivo, né? Shutdown now, ele reinicia agora. E o shutdown vai ter vários parâmetros. Shutdown e a hora, ele vai desligar o computador naquela hora. Eu falei reinicia ali, né? Desligar. O shutdown -C cancela aquilo que você agendou, tá? Então, shutdown, anota aí, tranquilo, desliga o computador. Tem o htop, que é um visualizador de processos, né? Ele vai mostrar o que está em execução. Olha só que interessante. Aí tem aqui, ó, htop. O htop vai mostrar o que está rodando na máquina, o que está em execução. É o tipo um gerenciador de tarefas, de processos, de aplicações que estão rodando no computador. E ele mostra isso em modo texto, né? Aí nós temos um comando chamado unzip. Unzip permite você extrair arquivos com formato zip, compactados, né? Então, unzip images.zip, ele vai extrair esse pacote. Vamos ver o que mais daqui eu vou pegar aqui. Aqui tem, depende das distribuições. Então, olha que interessante. Nós temos a família do Red Hat. Nós temos baseado em Debian. Este aqui é o universo mais utilizado nas empresas, nas escolas, né? Que é o baseado no Debian, que é o Ubuntu, Lubuntu, Linux Mint, entre outros. Beleza? Sudo apt install. Apt install, então, apt é o comando de instalação, atualização dos softwares que vocês têm, tá? Então, esse apt é muito importante para isso. O apt install, apt update. Então, quando eu coloco apt install GIMP, ele vai instalar o GIMP. E aqui eu coloquei sudo por quê? Porque esse comando depende do superusuário. Então vai pedir autenticação, vai pedir senha, tá? Aqui são outras versões de Linux, não importa pra gente, o que importa é esse primeiro parâmetro aqui. Mas o que importa mesmo é o apt. Apt para instalação de programas. Nós temos o install, nós temos o upgrade, nós temos apt-get, que vai adquirir, ele vai adquirir do repositório online. Então, apt
e chmod, vocês podem separar aí e fazer um estudo depois em separado. Esses dois comandos, tá? Que eles são muito importantes, eles têm bastante parâmetros. Então, eles cabem em outras aulas só deles. E eu vou deixar vocês daí estudar isso por conta, é só pesquisar, tá? Como usar, instalar programas no Linux. Aí você vai ver o comando chmod no Linux, o comando apt no Linux. Procura, dá uma lida, faz anotação e lê de véspera, ok? Echo, ele exibe um texto no terminal. Então esse echo não faz sentido. Por que eu vou pôr echo para escrever isso? Na verdade, quando você cria a aplicação, echo com message, é que pensa em modo texto para você construir aquelas telas, para você escrever texto para o usuário, aperte C para não sei o que, aperte D para não sei o que. Você tinha que construir telas com echo para poder ir desenhando na tela uma interface mais interessante, que orientasse, né, a pessoa. Mas não. Aqui nós temos o cat, que é para concatenar arquivos, né? Então isso é bem interessante, assim, você consegue fazer concatenação, mas esse aqui não cai não, tá? Fazer tipo abertura de arquivo, junção, mas esse cat aqui é muito pouco usado. Vamos ver comandos que cai mesmo aqui. O PS vai mostrar processos, né? Mas pode ser que caia, porque pode confundir com outras coisas, né? Pode pensar que é senha. O que faz o PS? PS de process. Ele mostra os processos que estão sendo executados. Então ele é mais simples, né, do que o que nós vimos aqui em cima dos processos aqui, ó, htop, tá? Mas ele mostra também os processos que estão em execução. Desculpa, eu tô enrolando aí, deixando vocês tontos, né? O kill é para matar processos, você mata o processo pelo seu ID. Então você lista processos com o PS, encontra o ID, Process ID, que é o identificador do processo, 533494. Então imagina que isso aqui foi o Firefox, o browser, navegador de internet, travou. Aí você entra no terminal, acha o processo e dá um kill, que vai matar o processo. Então kill tá bem fácil, né, gente? Aqui ó, Firefox, que bom. Deu um kill aqui, beleza? Pode ser pelo nome do programa também. Mas se não conseguir fazer pelo nome do programa, você mata pelo ID do processo. O comando ping é o comando do ping-pong. Já jogaram ping-pong? O que acontece no ping-pong? A gente joga uma bolinha. Se tiver alguém do outro lado da mesa batendo essa bolinha, ela volta. Então, a gente, em questão de redes, para fazer um teste de conectividade, para saber se a informação que sai do meu computador está passando pelo cabo e chegando do outro lado no outro computador, ou um site, para testar se tem internet, você faz o ping, o nome do site, por exemplo. Ou você faz o ping, o nome do endereço IP do site, que a gente vai ver em redes. Mas endereço IP é uma numeração única de cada serviço em rede na internet. Então, quando eu faço ping Google, ele me retorna um resultado. E esse resultado pode ter 0% de perda, ou ele pode ter 100% de perda. Ou ele pode ter parcialmente perdas quando o cabo está ruim, quando tem interferência eletromagnética, quando o cabo está com mau contato. Ele pode perder alguns pacotes, quando o cabo é muito longo, tem mais de 100 metros. Então tem várias questões. Então ping é um comando importante porque ele testa a conectividade de rede. Então se eu dou um ping e eu não obtenho o retorno daquele pacote, é sinal que meu computador não está conseguindo enviar informações para aquele destino. Tá? Então isso é muito importante. 1 minuto, por favor.
retornando à mesa. Só um pouquinho, gente, que tive que... Ótimo. Deixa eu ver... O Vim é um editorzinho de texto. Pode anotar aí, o Vim é um editor de texto, mas acho que não cai em concurso, não. History não vai cair. Aqui, ó. PES da Word. Agora é interessante, a nota que cai. Opa, quase derrubei o microfone aqui. A nota que cai aí. PES Word. Então agora sim, permite que você altere as senhas. Então, lembra do PWD e lembra do password. Aí tá a grande pegadinha que pode ter em prova de concurso, tá? Então, o comando passwd é para alterar senhas. Passwd e você escolhe a nova senha. Você põe a senha atual e depois repete a nova senha. Isso aqui não vai cair, não. SHRED. Deixa eu... Não. Não cai. Não. Não. Agora os comandos já estão ficando mais escassos, né? Então só tô olhando aqui o que para não passar nada batido. Não vai cair. Aqui é outra ferramenta de texto. Não vai cair. Isso aqui pode cair sim. É um comando simples. Who I, né? Aqui é assim, ó. Who and I. Tipo, quem sou eu, né? Quem sou eu? Então aqui, ó, o comando quem sou eu. Who am I? E daí ele vai mostrar o usuário que está sendo usado. Comando bem nada a ver. Só que ele pode ser usado num balaio lá, só para atrapalhar. Então, porque ele é meio estranho, né? Assim, quando você lê de uma vez, você não compreende. Mas quando você para, você entende fácil. Vamos lá. Aqui não vai cair. Isso aqui pode cair, tá? O WC, olha aí, banheiro, né? Word count. Pessoal, é o contador de palavras. Então você tem um arquivo de texto e você quer saber quantas palavras há naquele arquivo de texto. Então, ele passa parâmetros. Ele passa quantas linhas, palavras e bytes. Isso aqui é interessante anotar. Isso aqui diferencia também quem sabe usar Linux e quem não sabe. Se eu pedir uma questão dessa, o que faz o WC, e mostrar a resposta desse parâmetro, perguntar o que significa, eu posso falar assim, quer dizer que o arquivo tem 1000 palavras, quer dizer que ele tem 207 linhas. Então, fica atento, dá para fazer uma anotação legal sobre esse comando, porque esse comando pode matar alguém aí. Pode ser a definição de um gabaritar informático ou não, tá? Porque sempre vai ter uma questão difícil, sempre vai ter uma coisa mais difícil, né? E normalmente são essas questões que pode trazer informações de coisas simples, mas que pode pegar aí no concurso. Aí temos aqui informações sobre o sistema operacional Linux, que a gente usa o uname, né? Linux, e mostra qual que é a versão, tem parâmetros, né? -A, uname Linux, né? Ele vai mostrar informações da versão do Linux que você está usando, beleza? Deixa eu ver se vai usar isso aqui, acho que não vai precisar. Neofet. Mas aqui é legal também saber isso aqui. Tem uma ferramenta aqui, ó, Neofet. Ele vai mostrar informações sobre o seu sistema, tá? Então vai mostrar assim, qual que é o kernel, qual que é a resolução de vídeo, qual
qual tema você está usando no seu interface. Ele vai trazer informações sobre a interface, o processador do computador, quanto de memória tem seu computador. Então é legal. O fetch. Find é para procurar arquivos. Então find você coloca para procurar vários arquivos dentro dos diretórios, né? Então aqui tem find long.txt. Então você quer encontrar esse arquivo. Então você find.barra, quer dizer, parta da raiz, parta lá da porta do galpão e vai atrás desse arquivo. Então menos name, quer dizer, o parâmetro para encontrar o arquivo não é sua extensão. Poderia ser, eu quero procurar todos os arquivos PDF e ele vai procurar. Mas aqui no caso, a gente está procurando o quê? Um arquivo pelo nome. Então é menos name, então find ele vai procurar por arquivos e tem vários parâmetros, tá? Então tem assim, wget vai procurar por conteúdos na internet. Ele tem muitos parâmetros, né? E aqui tem uma lista, um resuminho que vocês podem estar usando, tá? Então, esse conteúdo eu vou deixar. Eu peço para vocês ajuda e eu tô formulando. Deixa eu dizer, não adianta e termina o vídeo não. Já vou sair porque terminou. Não terminou, que eu tenho um recado importante. Não saia. Não sai. Aí que sai, né? Eu falo pra não sair, quem acho que manda aqui. Pessoal, é o seguinte. Essa nossa aula de Linux, ela encerra aqui e eu tenho um recado para vocês. Tem na comunidade, lá no canal, tem a comunidade e eu tô fazendo uma enquete pra gente fazer uma revisão dessa primeira parte do tópico 1 e 5. Essa revisão vai ser feita por meio de uma live. Eu acho que é interessante fazer uma live e a gente fazer usando uma ferramenta interativa. Vou usar o Kahoot para a gente poder jogar um quiz onde eu vou revisando e vocês vão pontuando, né? E para a gente participar e conversando mais e conhecendo melhor, já fechando bem esse tópico, porque nós vamos passar para um próximo tópico que eu vou apresentar para vocês no próximo vídeo, como que vai ser o nosso próximo estudo. Então, mas para eu saber se é viável ou não fazer essa live, que dia que é melhor, eu preciso que vocês respondam lá na aba comunidade o quiz. Então, por favor, e quem não é inscrito, se inscreva no canal, curta e compartilha. Um grande abraço, valeu e quem estuda, passa!